São Paulo e Corinthians fazem clássico da crise. E calma, Morumbi. eu acho que Acho é que não. demais. Assim, o pré-clássico não. O pós-jogo pode ser. Pode ser que sim. Aí a pergunta, mas e se empatar? Não, aí fica uma coisinha e tal. Eu acho que se Mas fica empatar ruim pros aquele dois, jogo não xoxo... fica? Não é bom pros dois, não, o se vai for ter um jogo buzina e xoxo, tal, mas não se de... for um 2-2, tá, aí é legal. E lembrando legal. sempre que... Pô, mas se der um jogo xoxo é muito azar, porque os Não. dois treinadores gostam de Não, jogar. E lembra que há uns... Agora não vou dizer quando acabou isso, mas teve quase que uma sequência absurda de clássicos majestosos, que embora o São Paulo seja freguês do Corinthians, as vitórias do São Paulo derrubavam os treinadores do Corinthians. Depois teve uma inversão. Teve uma acho, né, do Corinthians que... Sim. E teve uma que Várias, o São Paulo né? teve medo e demitiu antes. Também teve. Não, e teve vários. O Tite na primeira passagem, Passarela, um monte. A gente tá abrindo, ó, pra galera que tá com a gente no YouTube, do De Bom. Placa. No Facebook também, a galera pode votar muito bem. Urso, coloca o Passarela naquela lista lá que a gente vai fazer em breve. De Não treinadores sei se dá. aleatórios e tal. Tem Não, não. treinadores que... Ah, tá, o que a do gente vai Passarela. fazer mais pra frente. Isso, não tá. uma terça. Aleatórios. Uma terça. E aleatórios, daqui a pouco a gente vai explicar por que do aleatório, né? Vocês Tá. vão entender. Ó, pra quem tá no YouTube do De Placa ou no Facebook do Esporte Interativo junto com a gente, pode votar aqui, ó, nessa enquete que a gente tá fazendo. Em caso de derrota, quem fica mais pressionado? E aí a hashtag De Placa Diniz ou hashtag De Placa Thiago? Já tem ali 80% Diniz. pro Thiago pro Diniz e recém Eu acho que essa é, É isso. batata. Até É por o conta do Diniz. tempo, né? O Dos São Paulo conflitos. Tem mais ainda tempo? tem a sua competição Libertadores a fazer, ou seja, ainda dá pra mudar. O Corinthians já caiu fora e... O enfim. Corinthians tem sido mais esse-campeão Tudo bem, recentemente que o São Paulo. Tudo o bem, mas o que vocês Não, mas essa disseram queda antes tem de um história. peso, pô. Não, Não, óbvio claro que que tem. Não, eu não tô falando do lado positivo, legal, bacana, o Corinthians já Não, tá. é o pior- É porque... Pneumonia O dupla. torcedor do São Paulo Campeão. ainda pode pensar, a diretoria pode pensar assim, pô, dá tempo de mudar ainda e salvar o que a gente quer ali. O Corinthians vai continuar o ano dele. Não seria campeão da Libertadores mesmo. Vai continuar o ano dele. O Thiago vai ter um pouco mais de tempo. Eu acho que o Diniz é mais pressionado. Tem uma coisa que assim, o Thiago não passou por outro grande, né? Como o Diniz passou pelo Fluminense. E os dois passaram pelo Furacão. Apesar do tamanho enorme do Furacão, né? A gente só tá falando, quando você fala grande... Não, o que eu vou falar é que... Cada vez maior, Sim. claro, sem dúvida. Não, Deixa mas eu não é olhar o nada bico. disso. Clube dos 13. Não, é porque os caras, você sabe como é que funciona. Não, né? mas não é isso. É que os dois passaram pelo Furacão e um deu certo, o outro não. Sim. Então, o Diniz ainda tem um outro grande no seu currículo. Isso. Só que quando eles dirigiram o mesmo time, era o mesmo time. Um deu certo, depois o do outro não. inclusive, na sequência, né? Há quem diga que é o melhor trabalho do mundo você substituir o Fernando Diniz. Olha, falavam isso também acontece, do né? Roger. Sim, e alguns treinadores, sem citar nomes, era o contrário, né? Porque deixava uma terra arrasada. Exatamente. Eu tô olhando ali o número, né? Tá quase Eu não 80%, consigo mas enxergar. eu tô também olhando assim rapidinho aqui. Tem bastante mesmo de placa Diniz, assim, aqui, olhando bem por cima. Mas tem muita gente também dizendo que, na verdade, vocês podem chamar a produção o seu guru de tio Chico. Também, que é um Então, clássico. vocês fiquem à vontade. se Só não vocês pode preferirem quem é ser subóbito, o guru ou tio tio Chico. Chico. Chamar pode... Só não qualquer- pode pipocar. Chamar você pode chamar de qualquer coisa. Depois aguenta a bucha. É começar a coisa, você provoca jogador, Normal. ex-jogador, Normal. jornalista. Aguenta a bucha. É que vai aguenta a ficar bucha. feio se pipocar agora, né? Aguenta a bucha Tu depois. acha? Ah, vai ficar bem feio. Já pipocaram. Mais feio com aquela pipoca cor-de-rosa, que parece o sabor de isopor. Que a tua mão Espero que fica- a gente não tenha acertado o patrocínio dela hoje. A tua mão fica Nossa. vermelha por 4 Não, dias. mas essa que nós estamos Essa? acertando a patrocinadora é boa. Muito não, mas essa é um o- espetáculo, mas essa cor-de-rosa de Pô, sabor cara, eu isopor. adoro, eu adoro Nossa aquela senhora, doce. Eu não sei qual Com é. corante vermelho Gente, que tem nossa, no era- carrinho de pipoca na rua. Nossa, pô, tinha na espetacular. escola. Ah, Não, na escola. Você tá não, falando não. daquele saco Saco rosa. plástico, Gente, sabor eu tô pensando em isopor. bebida. Olha Depende, se você acertar ela tiver aquela crocância, aí é, crocância. Eu não isopor, gosto de né? pipoca assim. Tá, eu não vou tomar Nossa. essa bronca, eu não vou tomar, porque eu nem falei de pipoca. Só queria deixar esse registro aí. Essa bronca não, o resto tudo O bem. resto é minha. Essa, no caso, é a única que você não vai tomar, né, Ale? Isso. Aliás, normalmente você toma. Toma. Tô olhando aqui, de fato, é assim, é aquele resultado ali, porque eu tô conseguindo olhar os comentários de uma, né? De um lugar que a gente tá, que é no nosso canalzito no YouTube. Você vai nos Mas deixar? tem o Facebook do Esporte Interativo. Aquele rapazinho que apresenta o programa vai voltar? Ele vai? semana Não que vem. ficou no Muro de Chama Berlim? Luizinho, irmão. Glória a Deus. O cara chama Eu Luizinho. não Mas faz lembrava tempo. o nome dele. Faz tempo. É o Ih, titular desta bagaça aqui. A Vamos gente... votar pra você ficar.
Ele é Quem meio quer, chato. põe Não, o ele é dedo meio aqui. mala. Ainda tem isso aqui? Ele é meio Quem mala. quer que a Tainá fique Bota põe o dedo, é aqui. isso? Não existe. Não, mas tinha uma música, né, pra isso. Então, quem quer que a Tainá fique na apresentação, põe o dedo aqui. E já e a vai, roda já fecha. vai. Se fosse o João Kleber, Ô, fica fica até hoje. quieto, senão eu Ah, vou não. botar o dedo aí já já. A roda vai fechar? Não parece. Meu Deus. Vai, olha aí onde vocês estão, Escuta cara. aqui, Ah. o Diniz vai mudar o time tendo o Anthony de volta, Eu acho que vai, hein, Vai, Lê? né? Eu acho que vai. tendo o Já? Igor Gomes de volta. Eu acho que ele vai mudar Já? alguma coisinha. Você não Eu acho que ele vai mudaria? tirar O o Anthony, Juan sim. Fran. Que eu também Aí? acho super merecido ser o Juan Fran sair. Acho que não tem funcionado no São Paulo. Pro Igor jogar? Pra quem jogar? Daí eu, no meu O São Dani? Vai o Daniel? no meu, Direita? no Seria meu São pra- Paulo, o Daniel iria. Mas não me parece que o Diniz pense nisso. Cara, mas Não é que pense, talvez não execute. você tem uma. É, tem que ver se Exatamente ele não isso. recebe a, né? Como Porque é? eu acho que assim, você tem ali um setor que está mais frágil e você tem o melhor jogador do mundo para a posição. Tá. Me parece uma escolha óbvia. O Juan Fran não tem correspondido. O Daniel é o melhor do mundo na posição. Tá. Ou era, não sei. Para mim é uma mudança que parece simples. E com Óbvio. relação a Pato e Pablo, que também eu acho que você pode jogar com um só tranquilamente, eu acho que qualquer um que você escolher ali, você não vai errar, ou não vai acertar, porque os dois estão devendo. Essa é aquela que você tem que pegar o critério do treino, quem se Isso. dedica mais, quem tá... E falar, você é o titular, porque na Tem teoria, o teu, um pelo outro... E tem o peso do clássico, que pode ser, como diria eu Mas aí você mesmo, tem um uma divisor semana. de águas, né? É aquela coisa, pô, não estava legal, mas ou no clássico fez a diferença. Agora, aí é um exercício de futurologia, de chutologia, não dá para saber. É isso que falou o André, o treino vai te indicando algumas coisas, a experiência, o cara ser mais cascudo também, pode ser nessa questão Pato e Pablo e tal. Mas assim, a lateral direita eu estou na análise do Alê, assim, não tem funcionado. Ah, mas não é mais para jogar? Não, não é isso. Mas Não é que é isso. Eu Na hora que ele pensaria no apareceu, Daniel por e ali começou também. aquele negócio, segundo de jogo, não. Eu vim pra jogar no meio, veio pra vestir a 10, veio pra... Na época a gente questionou muito. Sim, sim. Tem gente que é favorável a deixar ele no meio campo, já que você vai ter alguém diferente. Porque Que- o Daniel Alves não vai ser o cara que vai... O Daniel Alves não vai resolver todo o jogo. Eventualmente ele Nem vai pode, resolver. né? Mas ele é um grande jogador da função, que faz com que todo mundo que esteja ali do lado dele jogue mais, tal. Mas ele não é o cara que vai pegar e vai... Não, ele tá jogando bem no meio. Tá, Mas ele não vai ser o muito melhor do meio. Mas ainda não Mas resolve a lateral direita. Eu até vou abrir E aqui, também, porque eu tinha visto uns números do Daniel nesse início de temporada que eram números muito bons, assim. Ele tá bem no meio. Pois gente. é. Só que eu acho que na lateral ele é o melhor do mundo e o lateral direito não tem correspondido. Pra mim é... Tá, tudo bem, só que a questão é, tem o Igor Vinícius também, pra botar na direita, mas esse já está lá à disposição, né? Diferente desses que estão voltando pra ficar à disposição. Mas ele não influencia mais no jogo, se ele tá bem. Ele não influencia Não sei. mais no jogo jogando no meio. Eu acho que o histórico dele quebra a análise óbvia, que é óbvio que no meio ele vai resolver mais do que na lateral. Só que o histórico dele, Nossa. quanto que ele resolveu pro Barcelona jogando na lateral? Não, mesmo na última Copa América, o que ele Também. fez. O craque da Copa América. Então foi em assim, julho. o Daniel Alves é a prova de que lateral pode resolver ele próprio. Mas lá, né, na função dele, claro que aí você tem que ter um time que, quando ele sobe, o time tem que vir, fazer a cobertura, tem que ter, né? O time tem que jogar em função dele naquele... O que você tá fazendo? Com uma foto assim de corpo Ó, inteiro. Que isso? Meu mano? Deus do céu, o Puxando cara tá a barriga. perdendo respiração. Ainda falta uma hora de programa. Dois. Você tá, Não, é tentando- só quando você tá tá aparecendo, tentando agora se sim. matar? Não, é o seguinte, quando aparece esse ângulo que não é muito favorável, eu eu sei. sempre estou melhor em off, então você tem que dar aquela foto que você... Tem uma foto que é ridícula, cara, eu fico sem ar de me ver na posição, puxando o ar para tirar a barriga, cara. Eu tô olhando os números aqui dele, tá? Em 5 jogos tem Os 2 meus? gols. Não. 98 quilos. Então, Renan, mas é que Em 5 isso, jogos né, tem 2 gols. É porque eu acho sei. mais difícil Eu sei. isso acontecer. Pelo que a gente já viu, quando teve as opções. Não, talvez ele não vá fazer 2 gols. Mas talvez ele vá criar. Daniel. Daniel. Ele não terá em 5 jogos 2 gols, mas ele terá criado 6 gols. Pode até não entrar, ele passa a bola Pode do não gol ser o e passe final. O cara faz... Não, É. e a bola não entra, bate na Sim, trave, enfim. mas assim, aí é questão de... Porque tem gente, nós temos uma geração aí que não consegue
analisar o futebol se não Olhar os vê os números. números. E a gente vê futebol. Sim, eles Nossa, ajudam, que- mas não pode ser só os não números. dá pra... Então, assim, Não a só gente futebol. vê futebol. Nós temos o histórico do Daniel Alves como lateral direito. A primeira- A gente sabe o tamanho que ele E é. a, a circunstância, a primeira coisa que a gente falou, o Daniel tá jogando bem no meio. Sim. Só que, se você tem um problema, você tem alguns bons jogadores para entrar. Porque a gente O tá meio falando... tem opções do São Paulo. Não, a gente tá falando dois caras que estão Botaria o voltando. Igor Gomes? eu O vou te Igor falar um Gomes negócio. e o Antony. Para mim, são caras que são titulares do Mas São aí Paulo. quem é que sai pro Antony? O Juan Fran Fran. e Tá, ok, o... tem que sair dois. no E caso. eu acho que o... Cara, eu acho que eu tiraria... Eu tenho dúvida do Pato e do Pato. Pablo. Eu tenho dúvida desses Pensa dois. com calma. Eu tiraria o Pato. Pato. É a mesma coisa do Mauro. O Mauro, pra quem não sabe, o Mauro é um grande narrador também. Não. Mas o Mauro é um espetacular comentarista. Então você vai pegar uma transmissão e vai tirar ele pra colocar no meu lugar? Não!